abra aí na tua Bíblia. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 4. Nós vamos ler do versículos 31 ao 38. Nós estamos falando sobre oração, já encerrando esse mês de junho, onde nós estamos meditando sobre a oração, e eu quero falar algo importante acerca da oração, daquilo que o Senhor Jesus nos ensinou a praticar. Enquanto os irmãos aqui em Vila Franca de Xira procuram Evangelho segundo João, capítulo 4, versículos 31 a 37, quero também cumprimentar os irmãos internautas com a paz do Senhor, que a palavra de Deus possa tocar em seu coração também nesta noite, em o nome de Jesus. Se não for transtorno, abra aí também na sua Bíblia, eu quero a tua companhia, João, capítulo 4, versículo 31 a 37. Diz assim a palavra do Senhor. E entrando os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Porém ele lhes disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Então os discípulos uns aos outros disseram: trouxe-lhe porventura alguém de comer? Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão, e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Porque nisso é verdadeiro ditado: um é o que semeia e outro é o que ceifa. Meus amados irmãos, nós seres humanos, nós precisamos, entre muitas coisas, para encontrar satisfação nas nossas vidas, para encontrar regozijo nas nossas vidas, nós precisamos responder pelo menos a 3 perguntas. A primeira é: de onde eu vim? A segunda: para que vim? E a terceira: para onde vou? São perguntas que nós precisamos ter a noção, a consciência e ter uma resposta clara, bem definida para as nossas vidas. Então, na Bíblia, nós vamos saber que as ciências humanas vão encontrar a resposta para muitas dessas perguntas. Essas 3 perguntas, várias ciências, várias filosofias vão dar respostas. Só que nós seguimos a Bíblia. Nós temos a Bíblia como regra de fé. Nós temos a Bíblia como nossa regra de conduta. Então é na Bíblia que nós vamos encontrar a resposta para essas 3 perguntas. E em Gênesis capítulo 1 nós temos a resposta para a primeira pergunta. Gênesis capítulo 1, versículo 24 a 26, eu vou ler apenas o 26, que diz: E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Aqui nós vemos que nós fomos criados por Deus, nós viemos de Deus, nós somos uma criatura de Deus, nós fomos formados por Deus. Na explicação melhor de como Deus criou o ser humano, a Bíblia diz que ele não só disse: façamos o homem, ele disse que pegou o barro, pegou a terra e fez um boneco, e daquele boneco fez um molde de um homem, e depois colocou o seu espírito através das narinas, através do nariz, e deu espírito para o ser humano. Ou seja, nós temos aqui na Bíblia a resposta para a nossa primeira pergunta: nós viemos de Deus. Nós não acreditamos que viemos de uma evolução. Nós não acreditamos que viemos do nada ou do acaso. Nós viemos de um ser criador. E esse ser criador é o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador dos céus e da terra, o Deus que nos amou, o Yahvé, aquele que mandou a seu Filho Jesus Cristo morrer na cruz do Calvário em nosso lugar.
aqui também nós temos a expectativa do que Deus quer que o homem seja, que o ser humano faça. A razão da existência do ser humano, que ele domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Só que antes, façamos o homem a nossa imagem. A gente sabe que o homem pecou e destituído ficou da glória de Deus. Portanto, para dar uma resposta mais completa, uma resposta melhor à pergunta: para que eu vim? Para que eu mesmo vim? Nós vamos encontrar essa resposta em Efésios, ou um dos textos que pode nos dar a resposta está em Efésios, capítulo 1, versículos 11 e 12, que diz assim: Paulo está falando aos irmãos dos Efésios o milagre que Jesus fez em nosso favor, e aí ele diz: nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que fez todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, e com o fim de sermos para louvor da sua glória. Louvor da sua glória. O homem pecou, Deus criou o homem para que ele fosse a imagem e semelhança de Deus, para que o homem dominasse sobre toda a terra, sobre a natureza na terra e embaixo da terra. Mas o homem pecou, o homem errou o alvo, o homem fugiu da sua expectativa de que Deus o criou. Mas a palavra de Deus diz que Deus mandou Jesus. João diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nos trouxe a salvação através do seu sacrifício vicário na cruz do Calvário. E com este sacrifício ele nos tornou de volta para Deus, para ser louvor da glória de Deus. Quantos são aqui, já tem essa consciência de que veio, de que está aqui na terra para ser louvor da glória de Deus? Eu não sei o que é que Deus quer especificamente para você. Eu não sei qual é o ministério específico que Deus quer para você. Às vezes eu nem sei qual é o ministério específico que Deus quer para mim, mas eu sei que eu vim para louvar a Deus e ser o louvor da glória do nosso Salvador. Portanto, eu sou de Deus, eu vim de Deus, eu vim para Deus. A terceira resposta, a terceira pergunta, entre muitos textos, nós podemos encontrar em Deuteronômio capítulo 30, versículo 19. É um texto que é da lei, é um texto que mostra um pouco da como Deus resgatou a nação de Israel através da intercessão de Moisés, ministrada ontem pelo co-pastor Éfaso Kennedy. Então o Senhor falou, 30:19, o seguinte: os céus e a terra são criaturas de Deus. Tomo hoje por testemunhas contra ti, a lei está falando para Israel, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e tua semente. Já disse que nós viemos de Deus. Já disse que nós viemos para servir a Deus, para ser a glória de Deus, para ser louvor da glória de Deus. E Deus colocou dois caminhos. Na verdade, Deus colocou apenas um,
mas o homem pecou e criou um outro caminho, e esse caminho leva para a morte. Aí Deus diz: temos dois caminhos, ou a morte ou a vida, mas eu te criei, eu te formei, eu te resgatei, eu te libertei para viver a vida. E a palavra de Deus diz que Jesus tem vida, e vida com abundância, vida na terra, vida na eternidade, vida com Deus, vida com glória, vida em louvor, vida com paz, vida com amor, a vida de Jesus Cristo. Foi isso que Jesus veio nos trazer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus por tudo isso. Portanto, eu tenho resposta para as principais perguntas que me dão satisfação. A primeira, de onde eu vim. Tenho que me conformar que eu vim de Deus. Tudo prova que eu vim de Deus. Tudo demonstra que eu vim de Deus. A segunda, para que eu vim? A primeira coisa, eu vim para ser louvor da glória de Deus. E sendo louvor da glória de Deus, Ele vai nos dar a direção certa para ser aquilo que Ele determinou para cada um. E Ele nos fez para viver eternamente com Ele uma vida abundante. Você acredita nisso? Agora, enquanto eu bebo um pouco de água, pergunte para o seu irmão: o que é que esse cidadão quer? Falando do que já disse, com o texto que ele leu agora há pouco. Nós lemos um texto que parece que não tem nada a ver com o que eu disse. O texto que lemos, nós vamos encontrar pelo menos 3 verdades. É o texto onde Jesus recebe os discípulos após Jesus passar. Aliás, após Jesus encontrar a mulher samaritana naquele poço. Então esse trecho, os discípulos chegam para Jesus e falam: Jesus, o texto diz, clama, rogaram, Jesus, come. Nós trouxemos comida. Se olharmos o capítulo 4, os versículos anteriores, a palavra de Deus diz que Jesus ficou naquele poço, em uma cidade da Samaria, enquanto os discípulos foram para a cidade comprar comida. E foram comprar comida para Jesus. E eles chegaram com a comida e disseram: Jesus, come. Aí Jesus responde uma resposta que parece que não tem nada a ver: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Jesus não está dizendo que o pão que nós comemos, que é aquela feijoada que de vez em quando comemos, aquele churrasco, a macarronada, a pizza, o alimento que você come aí diariamente, ou que você deseja e prepara para os dias específicos, os dias especiais, Jesus não está dizendo que essa comida é uma comida pecaminosa. Jesus não está dizendo que essa comida é uma comida que não é para comer. O que Jesus está dizendo é que eu tenho uma prioridade. Eu tenho uma necessidade maior do que suprir o meu corpo. E essa prioridade é a prioridade espiritual. Jesus diz: buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas, aquilo que é para suprimento do corpo humano e da vida e da subsistência humana, eu vou acrescentar para vocês. Mas busque primeiro o reino de Deus. Então, vamos lembrar um pouco do contexto desse texto. Jesus, talvez os discípulos, e eu creio que os discípulos não presenciaram, melhor dizendo, aquele encontro que Jesus tem com aquela mulher samaritana. Quando Jesus encontra aquela mulher samaritana, a mulher samaritana diz: olha, Senhor, eu não tenho marido. Aí Jesus diz: disseste bem, porque já está no quinto, e esse que está aí não é exatamente teu marido.
Ou seja, Jesus está mostrando para aquela mulher que aquela mulher tinha uma insatisfação tão grande, que isso influenciou no seu relacionamento marital, que isso influenciou na sua casa, que isso influenciou na sua vida, de tal forma que ela trocou de vários maridos, e aquele que estava não era exatamente o marido. Aí Jesus diz: olha, a água que eu tenho para você, se você soubesse a água que eu tenho para você, a água que eu tenho é uma água que você não precisa voltar para beber, porque a água que eu tenho para você beber vai brotar do seu coração como rios de água viva, de tal forma que você não vai precisar voltar a uma fonte para beber essa água. Jesus está dizendo: olha, eu tenho uma satisfação, eu tenho aquilo que satisfaz a sua vida, eu tenho aquilo que anima a tua vida, eu tenho aquilo que deixa você regozijado, que deixa você tranquilo, que não deixa você ansioso pelas coisas da terra, que não deixa você ansioso para ter as coisas. Você fica satisfeito com aquilo que eu tenho para te dar, com aquilo que eu tenho e te dou, com aquilo que eu posso te fazer em você. Aquilo que eu tenho para você é suficiente para você. Era isso que Jesus está dizendo para aquela mulher. Eu tenho satisfação para a sua vida, eu tenho uma alegria, eu tenho as respostas para todas as suas perguntas, eu tenho solução para todos os teus problemas. É isso que Jesus está falando. Aí então Jesus despede aquela mulher, porque aquela mulher vai para a sua cidade, vai para a sua casa, chamar os seus vizinhos, chamar aquele que está com ela agora. E aí os discípulos chegam, e eles falam: discípulo come. E parece que pelo o termo rogaram, eles insistiram, pediram uma, pediram duas, e Jesus: não quero comer, não quero, não estou com fome, não é a hora. Até que chegou um ponto que Jesus diz: a comida que eu tenho para você, que eu tenho que comer, vocês não conhecem. Aí os discípulos perguntaram: será que nesse tempo, enquanto nós estávamos na cidade comprando comida para nós, será que nesse tempo alguém veio e trouxe comida para ele? Jesus, entendendo nos seus corações, disse: a minha comida é fazer a vontade de Deus. A minha comida é realizar a obra de Deus. Então é isso que me satisfaz. Porque, irmãos, quando a gente fala de comida, nós estamos falando de satisfação. Quando você come, você satisfaz a sua carne. Quando você e eu comemos, nós satisfazemos a nossa fome. Quando o nosso organismo começa a ter necessidade de vitaminas, quando o nosso organismo começa a ter necessidade de vitaminas, começa a ter necessidade de todos os ingredientes que compõem a vida humana, ele começa a apelar. Então ele começa a mexer na barriga, ele começa a mexer na carne, de tal forma que você sente fome. E quando você come, aquela fome vai embora e você fica satisfeito. Outras pessoas comem e não comem nem com tanta fome. É só lembrar que está na hora de comer, já para comer. Aí Jesus diz: olha, nós precisamos disso, nosso corpo humano precisa disso, mas nós temos uma necessidade maior para satisfazer. Nós temos uma necessidade maior para alimentar. E a carne, ela não é a prioridade. O reino de Deus é a prioridade. O reino de Deus, fazer a obra de Deus é prioridade. É prioridade que eu ganhe esta samaritana. É prioridade que eu ganhe estes samaritanos que ela vai trazer. É prioridade que eu pregue o evangelho. Se eu precisar ficar de jejum 2, 3, 5 dias, que eu fique. Se eu precisar ficar sem comer, porque eu tenho que atender uma pessoa para lhe pregar o evangelho, para lhe dar assistência, para lhe dar remédio, para lhe dar comida, eu faça. Mas a prioridade é fazer a obra de Deus.
A minha prioridade é essa. É isso que vai no final me trazer satisfação, em saber que a minha satisfação está sendo saciada, que a minha sede, que a minha fome estão sendo saciados. Aí na sequência, Jesus vai fazer um outro provérbio, que é o provérbio da ceifa. Ele vai dizer, olha, não dizeis vós, ou seja, é um provérbio que já existia na época de Jesus. Não dizeis vós, versículo 35, que ainda há 4 meses até que venha a ceifa. O que é que Jesus está querendo dizer isso? Que ainda há 4 meses até que venha a ceifa. Jesus está querendo dizer, irmãos, que o que é para vir tem que esperar, espera. Que o que tem que esperar no tempo determinado, tem que esperar. Eu não vou colher quando ainda está nascendo a planta. Eu não colho enquanto não tenho frutos para colher. Aí Jesus diz, levantai os vossos olhos e vedes as terras que já estão brancas para a ceifa. Já estão brancas, já estão prontos para receber a colheita. Jesus não está falando da colheita daquele momento, porque ainda precisava de 4 meses. Jesus está falando que existe um momento e que existe uma ceifa que já é hora da colheita. E essa colheita não é uma colheita material, não é uma colheita física, é uma colheita espiritual. É uma colheita que, quando ele disse para Pedro, eu vou transformar vocês em pescadores de homens, em pessoas que arrebatam as almas do inferno. Eu vou transformar vocês em ganhadores de almas. É essa a colheita que nós precisamos atentar. É essa atividade, prioridade principal que nós precisamos fazer. A minha prioridade não é comer. Minha prioridade não é beber a água física. A minha prioridade é fazer a obra de Deus. E Jesus deixou bem claro qual era a obra de Deus: cegar a ceifa, colher na plantação. Em outro texto a Bíblia diz que Jesus fala que poucos são os ceifeiros, poucos são os obreiros, mas ele diz: orai para que Deus mande os ceifeiros. E nesta noite Jesus quer que nós sejamos os ceifeiros na obra de Deus. É nossa prioridade fazer a obra de Deus. Irmãos, a obra de Deus é que nós semeiem. E a palavra de Deus diz, olha, aquele que ceifa recebe galardão. Aquele que trabalha, que prioriza a obra de Deus, tem uma vitória, tem um galardão na vida eterna. Tem um prêmio para ser alcançado nesta vida, e um prêmio também ainda maior para ser alcançado na vida futura. Quem faz a obra de Deus tenha certeza de que já pode se regozijar. É fazer a obra de Deus. Diante disso é onde entra a oração. Porque a oração, nós sabemos que é o caminho que leva para Deus. A oração é a porta que abre os céus, ou a chave que abre as portas dos céus. A oração é onde nós trilhamos até a mão de Deus. É onde nós movemos a mão de Deus. A oração é aquilo que nos dá acesso a esse Deus. Porque eu sou muito questionado, desde muito novo, principalmente na faculdade, de algumas coisas. As pessoas falam, olha, vocês dizem
que não é para fazer sacrifícios, porque o tempo de sacrifício acabou, o sacrifício já foi feito por Jesus Cristo, mas vocês agem ou falam e pregam como se tivesse o sacrifício de fazer a oração. A gente sempre diz que quem ora pouco tem pouco poder, quem ora médio tem médio poder, quem ora muito tem muito poder, aquele que jejuma muito tem muitas coisas de Deus. Então as pessoas perguntam: isso não é comprar as bênçãos de Deus? Isso não é adquirir ou fazer uma troca com Deus para que Ele nos abençoe, seja as questões materiais, seja as questões espirituais? E as pessoas confundem compra com consagração. Compra não é consagração. Eu não compro as bênçãos de Deus. Nada do que eu consigo fazer pode ser comprado. Nada do que eu consiga receber de Deus eu posso pagar. Nem mesmo aquela bênção que seja um valor ínfimo, nem aquela bênção eu consigo pagar diante de Deus, porque nós somos pecadores, nós cometemos pecados, e a bênção maior que transformou, que mudou a nossa condição de pecador para a nossa condição de santos, a nossa condição de praticadores do pecado para praticadores da santidade. A isso que Deus transformou foi através do sacrifício de Jesus. Portanto, tudo quanto nós recebemos de Deus, nós não podemos pagar, mas nós precisamos nos consagrar. É a consagração diante de Deus, através da oração que nós nos colocamos à disposição de Deus para receber a glória, o louvor, a bênção, o reino de Deus nas nossas vidas, para que o Deus que nós servimos possa operar em nós e através de nós. Sem consagração, nós não conseguimos ter acesso a isso. No Antigo Testamento, Deus permitiu que as pessoas não preparadas tivessem acesso à sua glória. Mas nós vimos, através da palavra de Deus, que muitas coisas ocorreram diante deles. Uma delas, um homem morreu porque tentou segurar a arca, quando a arca não era para estar nos bois, era para estar nas costas, nos ombros dos sacerdotes. Ou seja, eles tinham a bênção de Deus, mas não estavam preparados, não estavam alimentados, não estavam saciados para receber o milagre de Deus, a glória de Deus. E quando nós não estamos preparados, quando estamos diante disso, alguma coisa de ruim acontece. É por isso que antes de recebermos as bênçãos de Deus, precisamos nos saciar em estar diante de Deus, em fazer a sua obra. Não são os resultados que me dão alegrias, não são as almas que me dão alegrias, não são os milagres de cura que me dão alegria, não são os milagres de demônios expulsos, de vidas libertas e transformadas pelo poder de Deus que me dão alegria. É o poder de Deus na minha vida que me dá a alegria. Jesus diz certa vez: olha, vocês estão alegres porque fizeram grandes coisas em meu nome? Alegre-se por ter meu nome, por ter o seu nome, os seus nomes escritos no livro da vida. Esta seja a fonte de onde você tira a alegria. Se você tem essa fonte, você não vai ficar triste porque está desempregado. Se você tem essa fonte, você não vai ficar totalmente triste ou todo dia triste porque veio alguma coisa de ruim acontecer. As coisas de ruim acontecem, nós passamos por dificuldades, mas aí lembramos que em Deus somos mais do que vitoriosos, que em Deus temos vida eterna, de que Deus tem promessa para nos dar a segurança, para nos dar a comida, para nos dar a roupa. E que em Deus nós temos vida eterna. E essa sendo a fonte de alegria, aquilo que me traz tristeza é colocado de lado.
Portanto, orar é necessário. E eu preciso de orar por pelo menos algumas coisas. Nós aprendemos nesse mês de junho, por várias razões nós devemos orar. Mas nós devemos encontrar contentamento no Senhor, através de oração, para que a gente aprenda a contar os nossos dias. Essa é a primeira pedido que nós precisamos fazer, para encontrar contentamento, ou para encontrar satisfação na oração, ou através da oração. Deus, ensina-nos a contar os nossos dias, porque Jesus, antes de ser sacrificado, antes de ser imolado, de se dar em sacrifício vivo, Jesus disse: olha, nos últimos dias serão como os dias de Noé. Comiam, bebiam, ou seja, satisfaziam as suas carnes, davam-se em casamento, se alegravam, se satisfaziam com as coisas da terra. E de repente, de nós, veio a chuva, veio o dilúvio, e eles pereceram. Nos últimos dias vai ser assim. As pessoas vão encontrar contentamento no prazer da carne, nos entretenimentos da vida, vai encontrar prazer do trabalho, vai encontrar prazer nos relacionamentos, vai encontrar prazer nas comidas, nas festas, vai encontrar prazer em todas essas coisas. E quando eles se aperceberem, Jesus já veio, a porta já se fechou, a porta da salvação já não existe mais, o caminho, os dias do anticristo já chegaram. Quando eles se perceberam, já se passaram 3 anos e meio, e agora lhes restam dias de tribulação, dias de dores. Por isso nós precisamos aprender com Deus a contar os nossos dias. E eu digo para vocês, para os irmãos e para as irmãs, em oração nós aprendemos a contar os nossos dias. Em oração, Deus nos ensina que Jesus está próximo. Em oração, Jesus nos ensina que os dias já estão chegando ao final, que a porta já está se fechando, que a chuva do dilúvio está vindo, que o relógio já está marcando meia-noite. Em oração, nós precisamos orar para conhecer a vontade de Deus para nós, especificamente falando. Eu já sei que eu estou aqui para o louvor da glória de Deus. Mas para ser louvor da glória de Deus, eu posso ser muitas coisas. Paulo usou um exemplo do corpo humano. No corpo tem a cabeça, tem os braços, tem a perna. E o que o braço faz, a perna não pode fazer, ou o pé não pode fazer. E o que o pé faz, não pode fazer o braço. E o que está diante do corpo também não pode querer ser a cabeça, porque a cabeça já é Jesus Cristo. Ou seja, na igreja, no reino de Deus, para fazer a vontade de Deus, tem muitas coisas para fazer. Tem muitas coisas. E quando Jesus disse, olha, quando tiver o arrebatamento, vai ter o tribunal de Cristo, em que aqueles que foram salvos passarão por esse tribunal, e as obras serão colocadas na fornalha, no fogo, e aquele que resistir e for como ouro, terá galardão de ouro, tem outros que terão galardão de prata, algumas obras vão ter galardão de bronze, mas tem muitos que terão galardão de palha, que vai se consumir e não vai existir mais. E será salvo aquela pessoa como se fosse salvo pelo fogo. Tem 2 coisas para entendermos dessa verdade que Jesus disse. A primeira é que nós devemos apresentar diante de Deus naquilo que Ele nos convocou para fazer.
Se Ele me chamou para ser pastor, não queira eu ser cantor, não queira eu ser administrador, não queira eu ser advogado. E igualmente falando, se Ele me chamou para uma outra atividade, não queira eu fazer aquilo que parece que é visível, para ser pastor, para ser pregador, para ser cantor. Porque a cada um Deus deu talentos, a cada um Deus deu uma direção, a cada um Deus deu uma função, uma atividade. E se eu chegar diante de Deus, e chegar a dizer para Deus: olha Deus, eu preguei, fiz muitas pregações, mas aí Jesus disser: olha, eu não te chamei para ser pregador. Você ganharia muito mais almas lá no seu trabalho, você ganharia muito mais almas fazendo aquilo que eu te chamei, te dei visões, te dei instruções. Ou falei e você não prestou atenção, porque não vivia uma vida de oração. A segunda razão são as motivações. O que é que motiva eu estar aqui no altar pregando a palavra de Deus? Se for dinheiro, se for fama, se for outra coisa corruptível, no tribunal de Cristo vai queimar, virar cinza como palha. Mas se eu fizer isso por amor a Deus, por obediência à sua determinação, à sua vontade, vai brilhar como bronze, vai brilhar como prata, vai brilhar como ouro. Por isso eu preciso viver uma vida de oração, me satisfazer diante de Deus em oração, para descobrir qual é a vontade de Deus. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, Deus tem várias atividades na igreja para cada um. Uns Ele chama para pastores, outros Ele chama para mestres, outros para doutores, outros para apóstolos, outros Ele chama para levitas, para cantores, outros Ele chama para administradores, outros Ele chama para contadores, outros Ele chama para advogados. Ele tem várias atividades no reino do céu, no seu reino aqui na terra. Mas para todas essas atividades nós precisamos fazer em oração. Sem oração eu não faço bem as coisas de Deus. Sem oração eu não cumpro a vontade de Deus, que é a minha satisfação, ou que deve ser a minha satisfação. A terceira razão para eu estar em oração é que eu sei o que Deus me diz, quer que eu faça, então eu vou orar para que Ele faça conforme a sua vontade, com o poder que Ele compete, com a unção que Ele dá. A Bíblia diz que quem tem necessidade de sabedoria, peça a Deus que Ele dá. A Bíblia diz que quem quer mais fé, peça a Deus para receber mais fé. A Bíblia diz que quem tem dificuldade para fazer a obra de Deus, faça em oração, porque é em oração que nós nos alegramos. Irmãos, quando eu oro, eu sei que eu preciso ler mais a Bíblia. Quando eu estou lendo a Bíblia, eu sei que eu tenho mais necessidade de oração. E quando eu volto para a oração, eu lembro que tem uma multidão de pessoas que precisam da pregação do Evangelho. Quando eu começo a orar, eu lembro que tem muitas ovelhas que estão perdidas, que precisam de pastor. Quando eu começo a orar, eu vejo que Deus quer fazer muitas coisas e está precisando de pessoas que estejam na brecha. E só quem está na brecha é quem vive em oração. Só quem vive em oração, melhor dizendo, é quem está na brecha. É orando que eu sei o que Deus quer. É orando que eu tenho força para fazer o que Deus quer. Portanto, façamos a vontade de Deus. E a vontade de Deus é realizar a obra de Deus. E isso precisa ser a nossa prioridade. Por entender que era a prioridade, que o salmista Davi diz: de manhã bem cedo, apresento diante de ti as minhas orações, as minhas necessidades, os meus desejos, os meus sentimentos, as minhas fraquezas, as minhas debilidades.
É diante de Deus a cada manhã, dia após dia, eu me apresento diante de Ti, Senhor, porque deve ser a minha prioridade, fazer a vontade de Deus. Portanto, irmãos, a oração nos ajuda a estar na casa de Deus, em santidade, em correção e com a certeza de que naquele dia as nossas obras se transformarão em pedras preciosas, de ouro, de prata e de bronze. É na oração que eu me satisfaço, é na oração que eu me contento. Então eu não preciso trocar de marido, de esposa no meu caso. Eu não preciso ficar inventando comida dia após dia. Eu não preciso ficar trocando a cor da minha casa todo mês. Eu não preciso ficar trocando as coisas para que eu tenha motivação, porque eu tenho contentamento na presença de Deus, e é na oração que eu tenho contentamento. Portanto, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra, e eu faço isso em oração, orando em todo tempo, orando por todas as pessoas, orando por todas as coisas, orando até que Ele volte. E naquele dia eu não preciso mais pedir fé, porque todas as coisas me serão acrescentadas. Naquele dia todas as coisas me serão reveladas, as minhas dúvidas serão sanadas, as minhas dificuldades serão apresentadas, os meus erros também serão apresentados, mas todas as coisas serão resolvidas naquele dia. E na oração eu vivo o reino de Deus na plenitude do que Deus quer para a minha vida. Portanto, regozijemos e oremos em nome do Senhor Jesus. Fique em pé em nome de Jesus e cumpramos aquilo que nos foi proposto pelo Senhor. Antes de qualquer coisa, nós precisamos orar. Antes de acordar, depois que acordar, antes de fazer qualquer coisa, eu preciso orar. Eu preciso orar até para comer. Eu preciso orar até para fazer as coisas de Deus. Eu preciso orar para fazer as coisas rotineiras, para que Deus me dê orientação, para que Deus me dê o contentamento da vida, para que eu não viva uma vida sem satisfação. Eu preciso orar. Eu não ia falar, mas deixa eu só contar aqui está na Bíblia. Paulo passou o dia explicando para aqueles homens que ele era romano, que ele tinha direito a um julgamento justo, que aquela condenação não estava na Constituição de Roma, que ele não poderia ser preso porque estava pregando Cristo, porque não tinha nenhuma lei que proibisse isso, e ele era cidadão romano, por causa da sua cidadania, por causa do seu nascimento. E ele dizia: olha, eu sou cidadão romano. Ele passou o dia todo explicando àqueles homens: olha, eu tenho direitos. E nada convenceu aqueles homens. E foi preso, foi açoitado, colocado no calabouço. Mas ele continuou naquilo que dava contentamento, naquilo que lhe dava prazer, que era orar. Explicar para os homens os nossos direitos pode até dar um prazerzinho, quando eles verem que eles foram convencidos. Mas tem hora que eles não serão convencidos. Tem horas que eles não vão acreditar na nossa palavra. Tem horas que eles não vão acreditar no nosso discurso, na nossa pregação. Mas o nosso contentamento está em Deus. E a Bíblia diz: quem tem dificuldade, ore. E quem está alegre, cante. E ele estava cantando e orando. Estava em dificuldade, estava orando, cantando, porque estavam alegres. E então, cantando e orando, orando e cantando, o céu se abriu, a terra tremeu e eles tiveram o livramento. E nem precisava daquele terremoto, porque naquela mesma noite o alvará de soltura já tinha sido dado, só que só poderia ser expedido no dia de manhã cedo.
Na verdade, Deus estava levando eles para um caminho, para uma experiência, para levar a salvação de uma pessoa, de um soldado, da família de um soldado, para salvar uma pessoa. Foi bom, aprove a Deus açoitar Paulo e Silas. Aprove a Deus deixá-los no calabouço. Aprove a Deus deixá-los sofrer, moer, para salvar uma família. Porque o nosso contentamento não são exatamente os resultados. Nosso contentamento é fazer a obra de Deus. Façamos, pois, a obra de Deus, na alegria, na tristeza, na dor, no sofrimento. Façamos a obra de Deus. Façamos em oração, porque em oração nos tem a resposta de Deus. Uma hora ou outra Deus vai dizer: estou te levando para um caminho bom, justo, correto. Alegrei-vos e não desanimei-vos, diz o Senhor. Alegrei-vos, regozijai-vos sempre no Senhor. É a palavra de Deus. Querido Pai, em nome do Senhor Jesus, estamos, Senhor, diante da Tua presença, alegres, Senhor, satisfeitos, ó Deus, com o Teu sacrifício, aquilo que o Senhor fez por nós, de entregar o Seu Filho Jesus, para morrer na cruz do Calvário, em nosso lugar. Ó Deus, nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós nos arrependemos pelo fato de sermos pecadores, e nós acreditamos na palavra, no Evangelho de Jesus Cristo. E nessa noite, ó Deus, nós queremos fazer a Tua vontade, e nós sabemos, Pai, que fazer a Tua vontade é bom, que fazer a Tua vontade traz prazer, que fazer a Tua vontade traz alegrias, mas que nem sempre estamos em mar calmos, nem sempre estamos em caminhos perfeitos, nem sempre, ó Deus, estamos vivendo uma vida tranquila, mas que através da oração, Senhor, tenhamos contentamento em fazer a Tua vontade, porque a Tua vontade é perfeita, a Tua vontade é boa, a Tua vontade nos dá alegria. Pai amado, em nome de Jesus, revela-nos a Tua vontade e nos alegraremos sempre na Tua presença. Pai amado, que a Tua palavra possa ser aplicada individualmente aqui no Templo da DEF, em Vila Franca de Xira. Ó Deus, que esta palavra possa encontrar terreno fértil e que possa produzir frutos e frutos que Te glorifiquem. Ó Deus, que a Tua palavra também encontre terreno fértil naqueles que nos assistem pela internet, naqueles que nos assistem pelo replay, aqueles que nos assistem, ó Deus, a esta mensagem. Pai amado, que a Tua palavra nos edifique, que a Tua palavra nos encoraja sempre a viver em oração, mesmo que a cura não esteja acontecendo, mesmo que os milagres não estejam acontecendo, mesmo que as coisas parecem que não estão vindo, mesmo que a resposta esteja travada nas regiões celestiais, mas que possamos sempre estar em oração, porque estar em oração é ter a certeza de que estamos fazendo a Tua vontade, e esta vontade nos alegra, nos dá vida, nos dá satisfação. Louvado seja o nome do Senhor. Receba em nome de Jesus esta palavra. Alegre-se no Senhor, satisfaça-se no Senhor através da oração. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.